Então, agora, Moacir dos Anjos. Obrigado, Paula. Bom, primeiro eu queria também agradecer à ANPAP pelo convite, por estar aqui. Só ver se vai entrar a imagem aqui. Será que está... Pronto, tá. Agora fechar isso aqui, né? Não sai, não? Reiniciar, será? Pronto, agora eu acho que foi só botar o F5 aqui que ele... Pronto, acho que agora vai. Tá bom, bom. Bom, então, obrigado pelo convite, ANPAP, obrigado a Paula pela apresentação. E para mim é um prazer estar na mesa aqui com o Celso também. E queria agradecer a ele pela palestra que nos deu agora, porque eu acho que foi muito interessante e levanta uma série de questões, eu acho, muito importantes para pensar a arte contemporânea, sua relação com a vida e, mais amplamente, mais detidamente sobre a questão da relação da arte com a política, né, no sentido que ele finalizou o texto dele, e que eu acho que tem, embora não de maneira direta, vários pontos em contato com o que eu vou tentar apresentar para vocês nesse esboço de texto, né? Eu intitulei o trabalho como um esboço de um atlas de afetos, e o texto também, de alguma maneira, é um esboço, uma tentativa de me acercar de um trabalho que, como a Paula mencionou no início, na apresentação, o elemento condutor dessa minha fala será o trabalho A Balada da Dependência Sexual, da artista norte-americana Nan Goldin. Esse trabalho é formado por mais de 700 fotografias e é acompanhado de uma trilha sonora e dura cerca de 42, 45 minutos. Bom, a escolha desse trabalho para discutir a relação entre arte e vida, ou entre ficção e fricção, que é, enfim, essas grandes questões, esses grandes temas que orientam o encontro, se deve, evidentemente, a um gesto arbitrário da minha parte. Eu acho que muitos outros trabalhos seriam, e evidentemente o são, também capazes de suscitar e de sustentar relevantes discussões sobre a questão que norteia esse encontro da ANPAP. Espero que, ao final de minha apresentação, essa escolha possa se sustentar em bases próprias, e, ao menos aquilo que foi no início um ato arbitrário, possa ser considerado como reconhecimento do poder mobilizador do próprio trabalho para discutir essas questões. De início, eu acho importante para aqueles que não familiarizados com a obra Nan Goldin, embora as pessoas que moram aqui no Rio tenham tido a oportunidade de ver uma exposição da Nan Goldin recentemente no MAN, mas eu acho importante fazer uma brevíssima apresentação, uma introdução das suas principais características. Vocês estão... Está dando para ver as imagens aí? Se pudesse apagar, talvez, pelo menos as primeiras... Não sei se tem condições de apagar, mas, enfim. O que Nan Goldin tem feito ao longo de 4 décadas é, em termos puramente descritivos, fotografar continuamente aqueles que estão em seu entorno imediato, que partilham com ela seu dia a dia, que fazem parte do seu círculo de amizade. Fotografar seus amigos quase que como se quisesse documentar em imagens cada movimento que eles fazem em suas vidas, documentá-los em situações, no mais das vezes, absolutamente prosaicas, sem nenhuma razão particular para fazê-lo. Nesse sentido, as fotografias de Nan Goldin são, como ela mesma já afirmou em entrevistas, expressão do desejo de reter a memória das relações que tem com seus amigos, garantindo assim, a despeito da passagem do tempo, a sua permanência. Desejo que está ancorado em 2 tradicionais formas de fixação do mundo. Uma, que é própria do campo das artes, que é o retrato, e a outra, que vem do campo literário, que é o diário.
Então, é ancorado nessas duas formas de fixação do mundo, o retrato e o diário, que Nan Goldin produz todo o seu trabalho, realiza toda a sua obra. Então, aí você tem várias... acho melhor assim, né? Dá para... Piora um pouquinho para mim, mas melhor, acho que dá para ler. Então, numa primeira aproximação, sua obra pode ser entendida como um extenso e ininterrupto diário que ela escreve por meio dos retratos que faz de seus amigos. Amigos que, desde o período que, ainda adolescente, frequentou uma escola comunitária e livre em Boston, nos Estados Unidos, são pessoas que, assim como ela, nunca se acomodaram às regras normatizadoras do comportamento individual. E para quem a liberdade do uso do próprio corpo é a afirmação de alteridade. Amigos que passaram a incluir, tão logo ela deixou a escola, os travestis que encontrava no bar sintomaticamente chamado The Other Side, e que a fascinavam justamente por desclassificarem, com suas próprias vidas, a ideia de gênero. A partir de sua mudança para Nova York, em meados da década de 70, a personalidade gregária da artista e seu desconforto com convenções reguladoras fez com que o seu círculo de amizade passasse a incluir muitos dos que viviam naquilo que, pejorativamente, se denominava de submundo artístico da cidade. Seria impreciso, porém, se não incorreto, afirmar que seu trabalho documenta comunidades marginais, embora registre de comunidades marginalizadas pelas normas morais hegemônicas, como a dos travestis ou mesmo de homossexuais, ou situações consideradas à margem da lei, como a do consumo de drogas. Seria impreciso, em primeiro lugar, porque ela não faz registros diários dessas pessoas desde um ponto de vista externo, mas colocando-se, ao contrário, sempre como partícipe dessa comunidade ampla de pessoas, muitas vezes fotografando a si mesma em situações similares àquelas em que retrata os outros. Seria impreciso, em segundo lugar, porque seu trabalho busca o tempo inteiro transcender a mera descrição de uma comunidade fechada, mas falar, a partir do que lhe está mais próximo, dos prazeres e das dores que afetam todos que se engajam em relações de amor e de sexo, inclusive aqueles que se dobram às normas sociais reguladoras. Talvez seja mais adequado associar a obra de Nan Goldin ao de uma historiadora de um tempo e de um lugar dados, ainda que ela não tivesse intenção deliberada de historiar coisa alguma além da vida de seus amigos. Um trabalho que, por meio do registro visual de pessoas, termina por identificar traços das condições materiais e afetivas de determinado contexto social, que afetam não somente aqueles retratados, mas também muitas outras pessoas. O diário, em sua obra visual, é, portanto, prática confessional e, simultaneamente, um registro sob forma de partilhas de vida adotadas em um tempo e um lugar específico. Por meio de dispositivos de registro e de exibição de imagens que ela escolhe, ela inscreve trajetórias particulares de vida em uma narrativa mais ampla sobre certos comportamentos retratados que eram ou são ainda tomados como imorais, perigosos ou ilegais. Em particular, a coincidência entre a maturação de sua obra, nos anos 70 e 80, e a eclosão da epidemia da AIDS, torna o trabalho de Nan Goldin um doloroso documento pessoal e, em simultâneo, também social. Coincidência que prova que, mais do que reter a memória de vida que divide com as pessoas, as muitas fotografias que faz delas dimensionam justamente o tamanho da inevitável perda que a morte inevitavelmente causa. Seu trabalho é, sobretudo, porém, e a despeito dos muitos mecanismos sociais que reforçam e que celebram o individualismo no mundo em que atua, seu trabalho é uma manifestação da crença na importância dos vínculos humanos. Por registrarem o cotidiano banal dos amigos, suas fotografias se aproximam daquilo que se chama de snapshot, estilo de fotografia caseira, familiar, instantânea, sem preocupação ou cuidado especial com aspectos técnicos do registro. Para esse estilo,
acima ou antes da escolha estética relacionada à composição da imagem ou ao foco da imagem prestes a ser criada, está sempre a necessidade emocional de registrar quem é próximo. Não há nesse procedimento de registro íntimo, além disso, resquício algum de voyeurismo. Não somente porque, como já disse, Nan Goldin é afetivamente ligada às pessoas fotografadas e somente faz seus registros e os exibe com a concordância do fotografado, mas porque, em suas imagens, como em quase qualquer snapshot, os sujeitos fotografados, com frequência, devolvem o olhar à fotógrafa e ao espectador que as veja impressas, tomando-as como cúmplices ou então confrontando-os como iguais em suas diferenças. Outra característica desse tipo de fotografia familiar, e que também se evidencia na obra de Nan Goldin, é que aqueles fotografados aparecem repetidas vezes nas imagens criadas pelo fotógrafo. Assim como nos álbuns das fotografias familiares, a mesma pessoa aparece repetidamente naquele conjunto de fotografias. Assim é também no conjunto das fotografias de Nan Goldin. Seja porque, como resultado de múltiplos registros feitos em uma mesma situação doméstica, no mesmo evento, ou seja como resultado do fato de uma mesma pessoa próxima estar presente em eventos diversos ocorridos ao longo do tempo e que são fotografados, registrados pelo artista. De fato, há conjuntos de fotografias de uma mesma pessoa aos quais Nan Goldin chama de portfólios, a mesma pessoa que ela fotografa ao longo de vários anos. Como, por exemplo, o da amiga dela chamada Cookie. Desculpe, essa a amiga chamada Valérie, que é essa, tem várias fotografias dela, ou essa amiga chamada Cookie, que ela fotografou ao longo de mais de 10 anos, que aparece em várias situações, ora alegres, ora tristes, aqui no casamento dela com o marido dela, e aqui em várias outras situações, inclusive no enterro do marido e no enterro da própria amiga, Cookie, ambos mortos em função da AIDS. Ou da própria Nan Goldin, aí com também o seu namorado de vários anos. E aí o final da relação dela com o namorado, chamado Brian. Bom, por detrás dessa ânsia de fotografar seus amigos, em toda e qualquer circunstância possível do cotidiano ordinário, nas mais prazerosas, nas mais dolorosas, está a crença na impossibilidade de resumir ou descrever alguém por meio de uma única imagem. Não importa quão tecnicamente boa essa imagem seja. Assim como uma única página de diário diz pouco da vida de uma pessoa ou do contexto mais amplo em que ela vive. A multiplicação de imagens de uma mesma pessoa em seu trabalho é, portanto, uma tentativa de apreensão, sempre incompleta e sempre falhada, da complexidade da vida de alguém ou da relação entre duas ou mais pessoas. A lógica de acúmulo de imagens, portanto, é inerente à obra de Nan Goldin. Imagens somente significam algo na relação com muitas outras imagens, seja do mesmo objeto, seja de objetos correlatos. Foi essa lógica que a levou a pensar em estratégias de como exibir suas fotografias sem abrir mão desse imperativo conceitual. Daí a importância que o trabalho de edição e de agrupamento possui em seu trabalho, seja para exibir conjuntos de fotografias impressas nas paredes de exposições, seja como livros, na forma de livros, ou seja para exibi-los no formato de slideshows. Em qualquer dos casos, o que está em jogo aqui é a capacidade narrativa de um conjunto de imagens. A aposta no fato de que somente um conjunto de fotografias é capaz de sugerir a natureza e a intensidade das relações afetivas que levaram à realização desses registros, sem jamais, contudo, representá-las fielmente. Ou seja, quase como uma tentativa de se acercar da complexidade dessas vidas, sabendo que, apesar disso, sempre é impossível registrá-las idealmente. As primeiras vezes em que Nan Goldin exibiu as